diante de tua bondade. Pequeno sou, ó Elohim, diante de teu favor e de tua fidelidade. Shalom, shalom, irmãos, tudo bem? Essa é uma série sobre as 10 palavras. E agora nós vamos falar sobre o segundo mandamento, a segunda palavra. Como é que é o mandamento? E não. Depois do primeiro, se você não viu o primeiro, volta um vídeo que você vai acompanhar uma conversa muito boa e bem concisa, bem compacta sobre o primeiro mandamento, tá? O primeiro mandamento é: eu sou Adonai, seu Elohim, que tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E o segundo é: não terá outro poderoso além de mim, não fará para ti nenhum ídolo, imagem, escultura, nada que está acima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante dele, nem lhe prestará culto, porque eu, Adonai, sou um Elohim zeloso, que castiga os filhos pelos pecados do pai, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas faria por mim misericórdias a milhares dos que me amam e obedecem meus mandamentos. Quais as primeiras observações desse mandamento maravilhoso? Ué, depois que você falou ele todo, já acabou, né? Acabou, né? Tá bem explícito, na verdade, né? Então, a gente falou no vídeo passado sobre a católica ter modificado completamente os chamados 10 mandamentos, que são as 10 palavras, né? O que a católica fez? A católica, ela não pode Quer dizer... dizer, a Igreja Católica é uma entidade, mas quem fez isso foi alguns homens. Isso. E tem um mandamento de não confiar em outros homens. Exato. Ou seja, Mas, essa confiança não é de... A confiança é prestar devoção total a ponto desses caras poder fazer qualquer coisa. Acima da palavra. Acima da palavra. Modificar. A gente vai ter, então... Como é que a gente vai ter a católica com tantos santos? Então, não dá para dizer que não pode ter imagem, você concorda? Então, você vai ver algumas modificações assim que a igreja protestante deu uma melhorada, porém, olha só o que ela fez. Você citou agora o que a igreja protestante considera dois mandamentos separados. Sim. E não duas partes do mesmo mandamento. Certo? A igreja protestante considera não ter outros deuses, né, diante de mim como um mandamento e não fazer imagens e esculturas como outro mandamento. O primeiro e o segundo. Porque como eles tiraram, de fato, o primeiro mandamento, que é aquele do nosso vídeo passado, eles tiveram que separar para continuar com 10, certo? Sim. Então, essa foi assim, a primeira coisa que você vê. Assim, é um problema, mas pelo menos a gente sabe que não pode ter imagem e escultura. Não é mesmo? Só que imagem e escultura vai ser o problema da idolatria? Você acha que o problema da idolatria é imagem e escultura? Só isso? Idolatria por isso que é o mesmo mandamento. Idolatria é você ter... Um exemplo, é uma imagem. Isso é uma imagem. Só que não é para adoração, não é para serviço. Não fará para ti imagem de escultura. Para servir. Para se Exatamente. dobrar elas. Certo? Eu já escutei uma vez, mas se não pode fazer imagem, escultura, por que Deus então mandou construir uma tampa da arca com os querubim? Foi ele que mandou. Primeiro assim, ó. Não construir para ti, primeira coisa. Segunda coisa que você deve perceber é para que você sirva a elas. Você não deve servir imagem e escultura, mas você não deve servir o seu pastor ou o seu líder religioso. E como é que a gente serve? Olha só, a palavra que todo mundo conhece como religião, todo mundo já escutou isso. Verdadeira religião é visitar o órfão e as viúvas, certo? Todo mundo já escutou isso. Só que esse servir, a palavra servir, vem de... a palavra religião vem de avodá. Avodá é uma palavra que vem de servo, de eved. É o prestar serviço. Como é que você serve o Criador? Obedecendo os mandamentos. Por isso que a verdadeira forma de servir ao Criador é cuidar de sua criação, cuidar das pessoas necessitadas. E aí você vê Jesus então falando: tive fome, tive sede. Estava preso, ninguém foi me visitar. Então, mas quando foi isso? Aí ele fala assim: não, quando você não faz para os meus pequenininhos, os pequeninos, você não faz a mim. Então ele vai separar para lá. Assim como aquela parábola que a gente comentou da outra vez, no outro vídeo, das viúvas, não te conheço. Porque para conhecer você tem que obedecer os mandamentos.
Não foi isso que ele pré-estabeleceu? Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é uma palavra que não existe no português, passou a existir, foi incluída, assim como igreja. O grande problema de você fazer Deus para você é que esses deuses, eles praticamente, vamos dizer assim, essas pessoas que servem outros deuses, servem muito melhor os deuses dele que você que diz que serve o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque ele tem leis e você fala que foi abolida. Só que essas pessoas que servem outros deuses, como os egípcios, na época dos egípcios, que tinham as entidades falsas, mentirosas, e tinham homens que se diziam deuses que já morreram, né? São mentirosos também. E tem tantos outros deuses aí, e essas pessoas seguem várias regras que foram pré-estabelecidas por homens também, a gente sabe. Mas você faz pouco caso e julga a Torá. Você julga mandamentos. Isso não pode, como esse. Não faça, se o mandamento fala, não faça para você, não faça imagem, escultura para adoração, para servidão. Aqui está uma imagem. Se eu começar a pensar assim, isso aqui é o leão da tribo de Judá, e começar a criar um monte de situação, virar um souvenir, virar um ídolo. Eu só vou fazer um vídeo se tiver isso aqui, não é? Eu só vou sair se eu tiver com isso aqui pendurado. Aí isso aqui começa a ter poder. Na verdade não tem, você atrela isso. Você atrelou. Você colocou sua confiança nisso. Tem outros poderosos diante de mim, Exatamente. diante dele, né? Exato. E aí, na continuação do mandamento? Para adoração, não se prostrará e não servirá. Servir é, como você falou, praticar certos tipos de coisa, certo? Certos mandamentos. Certos mandamentos. Você vai obedecer a ele. Servir é obedecer. Por exemplo, você é o meu servo e então eu peço para você, meu pedido é uma ordem. Sim. Certo? Então eu falo, eu quero isso. Você, sem questionar, vai lá e faz. Não é mesmo? Então esse é o serviço. Você obedece dessa forma. Só que as coisas que Deus pede, as suas leis, os seus mandamentos, são bons. Então, quando Ele pede, não é uma coisa pesada. É uma coisa boa para você e para aquele que vai se beneficiar quando você faz isso. É aquela coisa, você obedece seu patrão, você obedece os juízes, você obedece um monte de coisa sem questionar, sem nada. Sem questionar. Mas aquele que é perfeito em tudo, que não erra, que fez de tudo, as pessoas começam a questionar e fazer juízo. Como pode isso? Está questionando a Deus. É insanidade, né? Isso. E aí vem o problema depois. Visitarei a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas faço misericórdia a milhares dos que me amam e obedecem meus mandamentos. Os mandamentos. Tudo é sobre os mandamentos. Quer dizer que a misericórdia, a graça que Ele faz, é sobre quem obedece os mandamentos, é isso? Exatamente. E vem aquela parte, a salvação é por fé ou por graça? Tem um vídeo sobre isso, sobre o primeiro mandamento, sobre o que é salvação. As pessoas confundem isso. Por quê? Peraí, a lei nunca foi feita para salvar ninguém. O objetivo da lei é te separar. Te separar porque o Criador do céu e da terra ele é santo. Certo? Agora você pega assim, o Messias, Yeshua, lá no Apocalipse ele cita várias pessoas que não vão entrar no reino e fala assim, aquele sujo se surge mais, né? O santo se separe mais. E pega assim, olha, vai ter pessoas que julgarei segundo suas obras. Ué, mas espera aí. Agora complicou tudo. Quais são essas obras? Que obra é essa? Quais são essas obras? Obra, nitidamente, a palavra já diz, é aquilo que você fez. Tá? Então, são seus atos. Né, o macê, é aquilo que você faz, que vem da palavra acer, que é de fato fazer. Então, seus atos, né, atos dos apóstolos, né, vem disso, né, macê, rachelirim, a palavra é daquilo que você faz. Então, se ele vai julgar, ele tem que pré-estabelecer o que é certo e o que é errado daquilo que eu estou fazendo, com relação àquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer o que é certo. E o que é certo? Qual é a minha referência? Qual que é o meu lastro para dizer se alguma coisa é necessário certo ter lastro, né? Não existe julgar se não houver lei pré-estabelecida. Não está escrito assim? Isso é um não ponto tá escrito muito importante de frisar. A lei, antes da lei, o pecado existia, mas ele ainda não era considerado. Eu não lembro a palavra que está na tradução, mas ele não era considerado, porque não havia a lei. Depois da lei, agora passou a vigorar. Você passou a ser culpado do seu pecado.
A lei foi feita para salvar? Não, ela foi feita para culpar. Ela foi feita para dizer o que é certo e o que é errado. Olha, Quando o Messias for separar, ele manda, jogue a rede, puxa, eu vou separar. Ele vai separar segundo que regra? segundo aqueles que aproveitaram essa salvação. Joga a rede, você foi salvo, você foi resgatado. O que você fez disso? Teve boas obras? Tiago diz que você precisa mostrar, acho que foi Tiago, Jacó, né? Tiago. Você precisa mostrar a sua fé através das suas obras. Se você acredita que o Mashiach foi morto para te libertar, você tem que tirar proveito disso, dessa libertação. Porque senão, ele morreu à toa. Se ele morreu para te libertar de uma situação que você foi colocado porque você desobedeceu à lei, não teria sentido nenhum você continuar vivendo fora da lei. É uma coisa... Tem um vídeo sobre salvação, assista esse vídeo sobre salvação. Você vai entender do que a gente está falando aqui. Existe a questão da salvação, o fato de você ser religado com o Criador, porque antes não podia... Um teaserzinho, né? Não tem como... Não adianta você cumprir o mandamento quando você tinha recebido a carta de divórcio. Com o Messias, ele permitiu que Israel fosse religada, né, com o Criador. E agora sim, cumpre os mandamentos. Porque você já foi A religado. palavra mitzvah, ela tem essa origem de religação. Existe uma ligação. Cada vez que você cumpre o mandamento, você vai se aproximando ainda mais, vai se ligando ainda mais do Criador. Por isso que a Torá é um caminho, onde o final é a sua aproximação do Criador. Olha aqui, qual que é a representação maior que a gente tem? Claro, eu não estou falando do Mashiach, mas no Antigo Testamento, qual que é a maior representação do Criador? A maior representação do Criador é a arca, não é mesmo? A arca, ela ficava... Olha só que interessante. Um povo, isso é muito legal, eu gosto de falar bastante disso. Um povo, em todo mundo, um povo foi separado. Dentro desse povo foi separado uma tribo. Dentro dessa tribo, um clã. Dentro desse clã, alguns para sacerdote. Para servir aonde? Para servir dentro de um local que é chamado separado. E lá dentro, que seria o tabernáculo, depois o templo, lá dentro tinha o separado do separado, onde entrava o sumo sacerdote. Os sacerdotes, eles eram separados de desse clã, dessa tribo, desse povo. O sumo sacerdote, ele era o separado do separado que entrava no separado do separado. É tudo separado. E ele tinha que seguir umas regras, não podia se casar com a mulher que não era virgem, não podia ter cicatriz. Isso. Tinha que ser uma pessoa totalmente sadia. O nível de separação dele era maior Ele do que tinha todos. que fazer a sua purificação para entrar lá. Entrava até com cordinha, como é que era? Com sininho? Isso não está escrito, mas é uma conclusão óbvia, né? Então, esse separado do separado, ele se aproximava, olha só a palavra, aproximava da arca uma vez ao ano. Nossa. E tem gente que acha que tem conexão online com o Criador, né? A todo instante, né? É Moisés, né? Tem as pessoas que acham que é Moisés. Não, né? mais que Moisés, né? Moisés, ele tinha que subir o morro. A pessoa acha que ele tá na cozinha lavando louça. Tem conexão direta. Então, ele entrava uma vez por ano. O povo diz, né? Que ele rasgou o véu. Presta atenção. Existiam 2 véus. Um que entrava qualquer sacerdote. E o próximo véu que só entrava Que o já sumo era sacerdote. separado. Já era separado, tá? E o próximo véu, que era o véu que entrava só o sacerdote. O sumo sacerdote. Quando eu falo o sacerdote, né? O é artigo definido. O sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote agora? Mashiach, segunda ordem de Melquisedeque. Então, ele é o nosso mediador. O sumo sacerdote não é o mediador? Ele é o nosso mediador. Certo? Mas eu estava dizendo, a arca tinha 2 querubim. Querubim é o plural de querub. A palavra querub vem dessa palavra de aproximação. Eles estavam o tempo todo com o Criador. O que representava o Criador, eles estavam na tampa. O que tinha lá dentro? Torá. Eles representavam o que é aproximação, estar o tempo todo ali dentro, onde o sumo sacerdote só chegava lá uma vez ao ano. Olha só. E quando você vinha com uma oferta para expiar o seu pecado, você vinha com um corbã, que tem a mesma raiz da palavra querub, de querubim. Então você se aproximava do Criador com esse animal, com essa oferta. Então essa aproximação do Criador,
que você tem, e era o máximo que você conseguia chegar, é até a entrada, você levava o seu animal, esse é o máximo que você se aproximava dele. Então, essa aproximação é um cumprimento de um mandamento. Um ponto muito bom nessa parte dos sacerdotes é que eles eram muito separados. E o Criador nos chamou para ser separados. Ser diferente de tudo. É assim que ele tem que ser. Porque ele é o Criador dos céus e da terra. Bendito seja ele, que fez tudo nos mínimos detalhes. Olha a coloração do dia, as nuvens, dos animais, as formas, as possibilidades que existem, cada folha, o equilíbrio é muito, não tem, você começar a pensar nisso, não tem o que não tem palavras, não existe línguas ainda criadas por homens para decifrar, para descrever, para exaltar o nome do Criador. Porque é perfeito. Como é que você vai viver sem os mesmos mandamentos desse Criador que fez tudo? Eu acho que se ele nos fez, ele sabe o que é certo e o que é errado para nós, certo? Sim. Assim como o vaso, o oleiro, aquela história que a gente conversou. As regras dele, ainda que a gente não entenda, a gente tem que seguir. Eu gosto muito daquele argumento que quando a gente compra um carro, a gente tem o maior capricho com o carro. Então a gente vai colocar somente o óleo que está no manual. Você entende de óleo de carro? Não entendo, não. Eu sei que se mandar, use o WD, não, o não sei o que, o 40, o fator não sei 30, o fator 20, fator sei lá dos quantos. Use. Não coloque outro porque vai dar errado. Com que ele pega fogo, ele tem essa... Exatamente. Mas não coloque outro que vai dar errado. O que interessa é, eu não questiono. Só segue, coloco né? o que está escrito no manual. Exato. Então ele diz para você, olha, é assim que você vive com o próximo, é assim que você vive comigo. É assim que você se separa, não é para salvação. Cristão tem a mania de achar que a gente tem que fazer as coisas para salvação, mas ao mesmo tempo, olha que coisa sem lógica, ao mesmo tempo diz que salvação é pela graça. Se é de graça, é de graça. Se é graça, não depende dos seus atos, correto? Se a salvação não depende dos seus atos, como que você tem que ficar se preocupado com ela? Olha, eu tenho que preocupar com aquilo que está no meu controle. A salvação não está no meu controle. O que está no meu controle é ser grato àquela salvação e fazer por onde. Para entrar no reino, que é outra coisa. Para entrar no reino. Então, é uma analogia que eu faço o seguinte. Essa do peixe é muito boa, né? Porque só que eu acho que não é o suficiente. Imagina que você foi condenado porque você descumpriu a lei. A gente pode, né? Descumprir alguma lei. Às vezes até desavisado, embora a lei diga que não é argumento você dizer que não conhecia a lei. Lembrando que quando você não conhecia o mandamento, a partir do momento que você tomava nota, você cumpriu o mandamento de purificação ou de sacrifício para corrigir o mandamento, e aí, beleza, agora você está sabendo. Agora você sabe. Ah, agora você não sabia? Ok. Agora você sabe e faz o mandamento. Entra na minha analogia. Você descumpre uma lei. Eu não estou falando aqui de Torá agora. Sim. Estou usando uma analogia, isso é aquilo que você já conhece, como para exemplificar a questão da Torá. Você descumpre algum mandamento do Código de Leis do país que você vive, e você é preso por isso. Já pensou? De repente você não pagou imposto de renda, vacilou em alguma coisa, foi acusado e foi condenado, e você está preso. E aí chega um juiz que ele fica com pena de você e fala, eu vou dar uma chance para ele. E ele vai lá e te tira da cadeia. Ele te salvou, não salvou? Sim, não tinha jeito, não adiantava você cumprir o mandamento lá dentro, né? Não adianta. Se você começasse a pagar um imposto de renda dentro da prisão, ia te salvar da prisão? Não, você estava preso. Porque a lei não te salva, a lei te condena. Agora deu para entender isso? A lei não te salva, a lei te condena. A lei te separa. Te separa. Ela te ensina. Ela te condena quando você descumpre. Ela cria um padrão para que você seja separado ou seja qualquer um. Seja um pecador qualquer, quer dizer, aquele que se desviou do caminho, um qualquer. Então a lei ela serve para isso, para separar. Se você está fora, se você você está debaixo de maldição, se você não cumpriu com a lei. Tudo bem? Todos nós não cumprimos com muitas leis. A gente está debaixo de maldição, só que uma vez que a gente se arrepende e pede perdão, a gente se reconhece nesse estado. A gente não tem condição de cumprir com todos os mandamentos, mas ainda assim a gente vai tentar.
Então, continuando na minha analogia, você está preso, adianta você começar a pagar certinho o seu imposto de renda? Beleza, você não vai ser condenado para os próximos anos. Mas aquele que você deixou de pagar, você vai ter que pagar a pena. Você vai ter que ficar determinada quantidade de anos estabelecido pelo juiz. Tudo bem? Aí vem o juiz e fala, ele tem mostrado um bom comportamento, aquela coisa tal, vou tirá-lo de lá e falar, olha, eu vou te tirar, tá bom? A partir de agora não peque mais, quer dizer, a partir de agora não descumpra com a lei do seu país. Ou ele vai falar assim, tudo bem, você não consegue por si mesmo. Eu vou te tirar da prisão e você vai me ter como seu salvador. Adiantou alguma coisa? Não, a lei vai continuar ali, certo? É assim que funciona. O que é certo é certo. Se o Criador colocou aquela lei, é porque é assim que as coisas devem ser neste mundo. Cumprir a lei não vai te salvar uma vez condenado. Mas uma vez salvo, você tem que se reconhecer pecador, necessitado dessa salvação. E buscar não pecar mais. Para entrar no reino. No reino. Para entrar no reino. A salvação, ela já aconteceu. Todo mundo está salvo? Todo mundo está salvo. Todo mundo se beneficia dessa salvação. Agora, o que você vai fazer dessa salvação, você que escolhe. Se você vai querer ficar do lado de fora, ou se você vai querer fazer parte desse reino. Tudo isso O que é esse reino? No mundo vindouro. Tudo isso porque o Criador fala, visitaria a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas terei misericórdia, que sempre teve misericórdia, aos milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Uhum. Dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso é lindo. Ouça, e esse ouvir você ouve e você faz. Shema. A palavra Shema é ouvir e dar ouvidos, né? É você realmente internalizar aquilo. Você falou assim, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Na linguagem da Torá sempre tem isso. Isso e isso, porque uma coisa é a outra. Quer dizer, guardar o mandamento é amar. E amar é guardar o mandamento. O Messias fala em João 14 que ele e o Pai são um. Aquele que me amam guarda os meus mandamentos. Farei morada de vocês. Leia o texto de João 14, que agora não estou com ele totalmente detalhado, mas ele fala da forma, assim, não tem o que fazer, tem que ter uma ginástica mental muito grande para você falar que o Messias aboliu a lei, né? Mas isso é para outro vídeo. Esse foi o segundo mandamento. Só uma coisa, Por favor. Primeira coisa para você dizer que ele aboliu a lei, primeira coisa que você tem que ter, a gente falou do primeiro mandamento, a primeira coisa que você tem que eliminar é Israel. Primeira coisa, você tem que eliminar Israel. Aí você começa a desenrolar com toda a falsa premissa. Você precisa... Ele não é mais aquele Deus. Agora não, aquilo lá é para Israel. E a igreja é outra. Eu não terminei de falar, mas a palavra iniquidade, que é uma palavra transliterada do grego, ela não existia. Ela foi transliterada, ela começou a fazer parte. Igreja é a mesma coisa. A palavra eclesia, a gente chegou a falar num outro vídeo. A palavra eclesia, ela foi transliterada para o português, igreja, mas ela já tinha um significado, já tinha uma palavra equivalente, que é assembleia, ajuntamento de pessoas, congregação, né? Tudo relacionado a juntar pessoas. Então, isso é a igreja. Então, quando você tira Israel, você fundou uma nova instituição. Qual é o nome que a gente vai dar para isso? Igreja. A igreja existe sim, está na Bíblia. Está na Bíblia. A palavra eclesia. Que em Atos, eu não me recordo qual o capítulo, quando essa eclesia aparece dizendo a congregação que estava no deserto, aí traduz para congregação. A eclesia que estava no deserto com Moisés, que era Israel, aí a gente vai traduzir com congregação. Como assim, né? Todo o resto, a palavra eclesia agora vai ser essa nova instituição que nunca foi profetizada. Teria que ter profetizado, certo? Teria que ter profecia falando que haveria um novo povo. A base para se dizer sobre uma nova aliança, e se confunde aliança com novos mandamentos ou nova lei, é Jeremias 31. Só que ele está dizendo, como eu não fiz com seus pais. Pais de quem? Israel. Israel é a única igreja, se você quiser chamar de igreja. Israel é o único povo.
Não existe nenhum outro povo, é só Israel. Se você quiser fazer parte deste povo, a porta está aberta. Ele é a porta. Mas se você tiver certo e de fato tem uma nova igreja, aí esse, entre aspas, tá? Com toda a reverência que eu devo a ele, esse Deus é confuso demais. O Deus dessa nova igreja, o Deus que tem uma meretriz. É, uma concubina, né? Uma concubina. Não, concubina não é meretriz, é uma meia-esposa. É, Mas... sim. Não, é mais digna, né? Porque, assim, existe a prostituta. Não, é digna, na verdade, né? Hã? É digna. A meretriz não é. A concubina é digna. Sim. Tanto é que Jacó tinha 2 concubinas, né? Enfim, a gente tem a prostituta e tem as filhas da prostituta. A prostituta é a igreja católica e a prostituta é a protestante. Todas as filhotas da igreja católica. Se você quiser não se misturar com ela e fazer parte deste povo, você vai ter que começar a seguir mandamentos do Criador. Estamos falando aqui de ser judeu? Não estou falando aqui de ser judeu. Não estou falando aqui de seguir tradições judaicas. Eu estou falando aqui de você buscar valores da Torá. É isso que eu estou falando. É de você olhar para um judeu e enxergar o judeu como um irmão. É de você... Um dos 12. Um dos 12. Judeu, a palavra judeu vem de Judá ou Yehudá, que é uma das tribos. Mas porque ela era mais proeminente na divisão dos reinos, passou a ser chamado de Judá. Mas basicamente são 2 tribos e meia, vamos dizer, né? Benjamim, Judá e parte dos levitas. Sim. Outra parte foi ficar no Reino do Norte. Então a gente tem as 10 tribos e meia, né, no norte. Claro, houveram mudanças. A gente tem evidências de que parte do Reino do Norte voltou para Israel, voltou para Jerusalém. E foi assimilado, né? E foi assimilado. E mandava dinheiro. A gente tem isso logo no início logo depois da Torá. Mas não a totalidade, não os líderes, né? Não a totalidade. A maior parte, a Torá, o Taná diz que foi levada pela Assíria e foi espalhada pelo mundo. Muito, muito provável, todos vocês, todos nós, temos alguma relação com esse povo. Se isso que você está escutando de Torá, de Bíblia, está mexendo dentro de você, provavelmente você tem algo dentro de você que está te chamando para retornar, para fazer tchuvá, para voltar para este povo. Não é ser judeu, é ser israelita. Israelita, a Torá é para Israel, toda Israel. Tá? A Torá é para todo Israel. E desse todo Israel tem a tribo de Judá. Isso. Que é a que vem zelando a Torá desde sempre. Mas quando você for enxertado, você não vai ser enxertado na tribo. Até pode ser. Pode. Mas com certeza em Israel. Pode, mas Israel todo, né? O que eu quero dizer que é para as pessoas não acharem, ninguém está chamando ninguém para se tornar judeu. Exatamente, esse é o ponto. Ninguém para ficar dependendo de mandamentos rabínicos. Sim, exato. Não, é Torá. Podemos aproveitar, tirar proveito do conhecimento dos sábios, né, que tiveram... Das bênçãos, de tudo que tiveram condição de viver próximo da Torá, como nós não tivemos. A gente pode tirar proveito disso, sem dúvida. Enxerguem-os como irmãos, mas não que você precisa se vestir igual a eles, se comportar igual a eles. Toda a cultura não tem sentido. A casca, né? A casca. Isso não há necessidade. Até mesmo entre isso. Se você pegar um judeu que é sefaradi, outro judeu que é askenazi, ou você pegar um judeu caraíta, ou você pegar algum que era da África, que eles foram resgatados, hoje eles vivem em Israel. Os etíopes, né? Etíope, né? Eles têm sinagogas específicas, se vestem de forma diferente, mas ainda são judeus. Então, a gente não precisa ter essa casca. Você pode continuar tendo... viver da forma como você vive, no sentido de ter a sua cultura. Dá o primeiro passo, né? Isso. Dá o primeiro passo. O que eu tenho que fazer? Guardar o Shabá? Se deleitar no Shabá? Inclusive hoje é Shabá? Hoje é Shabá. Mas se deleite, comece com as pequenas coisas. Olha, comece a se levantar diante do ancião, honrá-lo. Comece a obedecer os pais, honrá-los. Comece a... Vamos falar disso, hein? Quinto mandamento, obedecer os pais. Exatamente, né? Daqui a pouco, vamos falar sobre isso. Mas comece devagarzinho, você não precisa colocar um talite, começar a se colocar a casca. Não precisa. Mas se você tem esse desejo, e talvez você seja um anuncinho, tudo bem.
Mas essa não é a essência. Não. Qual é a essência? A essência, que é a base, olha só, a base dos outros mandamentos. A essência é amar o próximo como a si mesmo. Aí a gente vai ter referências na Torá, como que a gente ama o próximo, e amar a Adonai. Se você Como tem... é que, me perdoe, como é que o Rabino Hillel, bendito seja sua memória, falou sobre isso? Ele falou da seguinte maneira: um dia chegou um gentil e perguntou, eu vou encurtar para ficar mais rápido, mas ele perguntou para Shammai, eram as duas assim, figuras mais emblemáticas da época, perguntou para Shammai, né, como é que faria, né, um gentil, né, como é que ele faria para explicar para esse gentil a Torá enquanto ele estivesse numa perna só, né, equilibrando numa perna só. Quer dizer, tem que ser algo muito resumido, né? E aí ele pegou e expulsou esse gentil foi lá para outra figura muito emblemática, que é Hillel, e perguntou, e Hillel falou assim, olha, aquilo que você não acha que é bom para você, não faça para os outros. Acho que todo mundo já escutou isso dos pais, né? Sim. Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito para você, né? E ele falou assim, aquilo que você não quer para você, não faça para os outros. Todo o resto é comentário. Isso é fantástico, todo o resto é comentário. É desprezível? Vamos desprezar o resto? Não! Eu vou aprender mais sobre isso aqui que você acabou de dizer com os comentários. Não é Levítico 19, 18? Sim, é Levítico 19, 18. Assim como ele fala assim, ouve Israel, o Mashiach, né? Quando foi perguntado qual é o maior dos mandamentos, ele fala, ouve Israel, Adonai Elohim, Adonai, nosso Elohim, Adonai é um. Né? Então, quando ele fala isso, ele está citando Deuteronômio 6, que a gente acabou de falar. E o Levítico 19, quando ele fala similar a este, ame ao próximo como a si mesmo. Esse já está na Torá. Quer dizer, ele citou a Torá duas vezes ali, Levítico e Deuteronômio. E ele disse que é a base. Então, o que é a essência? A essência é isso. Essa é a essência. Se a gente olhar todos os mandamentos, você tem que olhar na perspectiva de como que eu posso amar o Criador e como que eu posso amar o próximo. E tudo isso que nós falamos agora foi para vocês saberem que não procure outros deuses, como está no mandamento. Não faça outros deuses seu Deus. Sirva somente ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Não deixe de compartilhar, curtir. Quer acrescentar mais alguma coisa? Tá bem. Entre em contato com a nossa comunidade, é só colocar contato CIS no Telegram, que nós vamos te responder, te ajudar, te auxiliar nos seus primeiros passos. Nós também tem várias comunidades que nós conhecemos, a gente não é igreja, nós somos um povo, e quanto mais pessoas estejam falando de Torá, nós vamos estar sempre em comunhão com elas, desde que elas não sejam seitas, né? Isso. Desde que o foco delas seja derrubar as paredes e trabalhar para que Israel seja restaurada, todas as 12 tribos, para que essas 12 tribos comecem a cumprir Torá e comecem a clamar e orar para que o Messias possa retornar, porque aí sim ele vai retornar. Isso. Certo? Shalom, shalom. Shalom. E o tronco de Jessé